boa tarde mais uma vez. Hoje para a nossa segunda aula do curso de Química Quântica 1 do programa de pós-graduação em Química. E hoje nós vamos continuar falando sobre os problemas que levaram à falência da física clássica e vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de Planck em relação à radiação do corpo negro que nós terminamos semana passada. Vamos falar sobre os aspectos atômicos e moleculares e também o efeito fotoelétrico. Então tem muito assunto. Hoje a gente vai tentar terminar os fatores que levaram ao terremoto clássico, que mostrou que alguma coisa estava muito errada na física clássica. Então, só relembrando aqui, na aula anterior nós falamos basicamente sobre a radiação do corpo negro, fizemos um pequeno apanhado também sobre as bases, os fundamentos da física clássica. E aí chegamos no primeiro experimento, no primeiro fenômeno em que a física clássica não conseguia explicar, que era justamente a radiação do corpo negro. E resumindo muito o que nós já falamos, o corpo negro é aquele material que absorve qualquer radiação que é incidida sobre ele, e ele emite toda a radiação que tem, toda a sua energia térmica na forma de energia radiante. Então, dos cânones da física clássica, que quanto maior fosse a energia dada, maior seria a densidade de energia luminosa que seria liberada por um corpo negro. Então, seria basicamente esse experimento aqui. O que se esperava na teoria clássica é que quanto maior fosse a incidência ali de radiação com uma determinada frequência, claro, maior seria a densidade de energia radiante que seria liberada, mas o que se via, na verdade, era um máximo, e depois desse máximo, mesmo com o comprimento de ondas cada vez menores, um decaimento, no caso dessa densidade de estados de energia. Isso era um problema, ninguém conseguia explicar. Experimentalmente, aqui nesse gráfico maior, seria essa curva aqui, e aí nós tivemos a lei de deslocamento de Wien, que conseguia prever basicamente onde estaria o máximo do deslocamento, e também nós vimos a teoria de Rayleigh-Jeans, que seria a mais próxima, mas a teoria de Rayleigh-Jeans ela conseguia explicar muito bem para lambdas cada vez maiores, né, comprimentos de ondas maiores, mas para comprimento de ondas menores ela ia para o espaço. Né, e nós vimos que era a catástrofe do ultravioleta, e não havia uma explicação, seja por Rayleigh-Jeans, seja por Wien, seja por Stefan Boltzmann. A questão é que não tinha como explicar essa queda aqui do máximo, né, da densidade de radiação, e nenhuma teoria clássica conseguia explicar esse fenômeno. Então, o corpo negro era uma coisa nova, diferente do que se esperava, diferente do que toda a física clássica conseguia prever. E a questão é, por que disso? De onde veio essa dificuldade, né? Ou como se pode explicar um fenômeno dentro de um escopo de física que não é capaz de fazê-lo? E aí nós chegamos justamente na nossa aula de hoje, que é alguém que conseguiu dar uma explicação para isso. Este alguém foi Planck. Planck ele vai falar sobre o porquê do corpo negro conseguir chegar a um valor máximo, daí o decaimento. Nós chamamos isso de distribuição de Planck, e a proposta de Planck deu origem ao nascimento de uma nova física. Então, só para lembrar, depois de Stefan, que tentou explicar ali com a distribuição de Boltzmann a dependência daquele deslocamento máximo de temperatura, Planck ele ficou muito curioso sobre a expressão de Stefan, e também com a distribuição, no caso de Rayleigh-Jeans, ele tentou encontrar uma maneira de fazer casar a questão da distribuição, no caso do deslocamento ali de Stefan, com a distribuição de Boltzmann e mais a teoria de Rayleigh-Jeans. Ele não conseguiu, naturalmente, mas ele começou a brincar com tentativa e erro, tentando encontrar uma função matemática que pudesse descrever adequadamente essas curvas. E ele tinha, claro, a forma da curva, tinha uma ideia básica ali com Rayleigh-Jeans,
E a questão é como é que eu posso encontrar uma equação que me permita não ir, no caso, para a catástrofe do infravermelho. E ele chegou a uma expressão interessante aqui, se vocês lembrarem, isso aqui é quase a expressão de Halley-Jeans, muito semelhante à teoria de Halley-Jeans, e ele começa a falar da densidade de estados agora, com a sua densidade tendo um aspecto extra, né? uma função extra que ele colocou para evitar que a curva subisse indefinidamente. Então, era algo que tinha a constante, no caso, a velocidade da luz, tinha, no caso, também tamanho de onda, né? Comprimento de onda, constante de Boltzmann, temperatura, mas isso daqui não era algo diretamente proporcional. Então, para ele enfiar uma função dentro de uma outra, ele tinha que fazer algum ajuste. O ajuste que ele fez foi com uma constante, essa constantezinha H, que nós vamos falar um pouco mais. Então, isso daqui foi interessante, porque ao enfiar essa nova constante, ao inserir essa nova constante H, ele conseguia descrever corretamente os resultados experimentais. Hoje em dia a gente chama esse H de constante de Planck. Na época não era conhecida dessa maneira. Hoje a constante de Planck tem um valor muito, muito conhecido, 6,626 vezes 10 a menos 94 joules segundos. Isso é para nós algo bem, bem interessantezinho. Mas, deixa eu só um momento. Tem um problema aqui. Mas hoje essa constante ela é a base da quântica. Mas uma coisa que chama a atenção é que quando Planck estava fazendo esse seu trabalho, ele tentou, né, justificar essa fórmula. Ele pensou, né, várias vezes, ele vai e introduz uma pequena modificação da fórmula, né, no caso da fórmula clássica ali de Stefan Boltzmann, aí, juntamente com Halley-Jeans. Só que quando ele insere essa constante H, ela vai gerar algumas implicações muito graves. Porque Planck aqui ele estava brincando, tentando encontrar uma forma de evitar que a densidade de energia subisse ad infinito. Então, é claro, quando ele coloca uma expressão exponencial recíproca que é elevada a -1, ele evita que essa densidade de estado suba demais. Por quê? Porque quando você tem as funções de onda cada vez menores, né, a função de onda, não, perdão, o comprimento aqui de ligação de onda, comprimento de onda cada vez menores, você vai ter esse valor elevado à quinta. E claro, com um número dividido por um outro, que é muito pequeno, vai dar alguma coisa muito, muito grande. Mas se ele divide isso tudo aqui por uma expressão exponencial, onde você tem um comprimento aqui de onda no expoente, então isso permitiria o que? Equilibrar que aquela densidade de estado subisse ad infinito. Mas a questão é que para ele fazer isso, ele teve que considerar alguns pequenos resultados, algumas implicações muito graves, que nem ele mesmo levava muito a sério. Ele escreve um artigo, esse artigo é, na verdade, uma tentativa matemática, não física, mas tentativa matemática, de tentar contornar um problema gráfico, no caso ali da radiação do corpo negro, mas em termos físicos, ao colocar uma constante que modulasse a energia, isso geraria implicações muito graves para a física. Ele mesmo não acreditava, ele achava que aquilo era um exercício curioso, matemático, de um problema físico, mas ele sabia as implicações daquela constante de modulação dentro do seu sistema. Muito bem. Né? Então, a fórmula de Planck nós conseguimos obter se, olhem bem, se nós assumirmos que existem algumas energias ou partículas discretas, né, que podem ser emitidas. Quando eu falo em energia discreta, eu estou me referindo a alguma coisa que não é contínua. Né? Quando nós temos, por exemplo, um gráfico de energias contínuas, significa dizer que qualquer valor é possível plotar dentro desse gráfico, não há descontinuidades nesse sentido. Mas quando eu falo de energias discretas,
Eu estou falando que apenas alguns valores podem ser assumidos para aquele sistema. Então, um sistema discreto, ele só admite algumas configurações. Um sistema, no caso contínuo, ele pode ter qualquer configuração. Mas quando o Planck tentou modular aquele sistema, ele foi obrigado a dizer o seguinte: a energia não pode assumir qualquer valor. Ou seja, se a energia não pode assumir qualquer valor contínuo, ele tem que assumir o caso que somente alguns valores são permitidos. Portanto, apenas energias discretas ou discretização de energia, que nesse caso seria absorvido ou emitido pelos átomos das paredes do corpo negro. Ok? Até aí? Muito bem. E aí Planck ele sugeriu que o comportamento do corpo negro só é viável, só é possível, se os osciladores, no caso aqueles osciladores de Rayleigh-Jeans, que compõem a matéria do corpo negro, eles tivessem suas energias discretizadas. Então, esses átomos, essas partículas, no caso, eles teriam que ter algumas considerações muito fortes sobre ele. Primeiro, não poderiam assumir qualquer valor, seus valores estavam limitados a valores discretos. Olha um problema, porque lá na física clássica nós vimos que um dos fundamentos da física clássica era justamente que a energia de um sistema poderia assumir qualquer valor possível. Ou seja, sempre nós estávamos pensando num espectro contínuo de energia em termos de sistema de configurações. Outro, essas energias elas não poderiam ser alteradas arbitrariamente, ou seja, por um momento, num determinado sistema, ele pode atingir essa energia, num outro momento ele atingiria outra energia, então não. Essas energias não poderiam ser alteradas arbitrariamente, elas eram discretizadas a determinados valores, e os átomos que compunham o corpo negro eles podiam absorver ou emitir energia através de pacotes discretos de radiação. Na época ele chamou de quanta, não sei exatamente se foi o termo de Planck, mas eu imagino que foi ele mesmo que usou esse termo. A ideia é que os materiais que compunham as paredes do corpo negro, eles tinham limites para absorção e emissão de energia. E essas energias ele coloca em termos de pacotes. Você pode, é como se alguém pudesse só comer uma determinada quantidade de alimento, não importa o tamanho da sua fome, não importa o tamanho da sua boca, e não importa a quantidade de comida que está presente. Ele sempre poderia absorver somente aquela quantidade. Então é basicamente isso que ele está falando dos átomos do corpo negro. E mais ainda, essas energias discretizadas elas eram proporcionais às frequências de radiação emitida. E aí é a grande jogada. Por quê? Porque o corpo negro ele absorve qualquer radiação, pode emitir, absorver, mas ele não emite qualquer tipo de radiação. Eles são proporcionais a uma determinada frequência. E a energia dos quantas essa é proporcional, no caso, à frequência de radiação. Quanto é que tem de energia num pacote, né, de quanta? Essa energia é proporcional à radiação, ou seja, ele acaba dizendo o seguinte, que tem um limite máximo de radiação, e esse limite máximo vai implicar também numa densidade máxima ali de energia dentro do corpo negro. E aí nós já começamos a ver a formazinha ali daquela curva no máximo e depois baixando, ou seja, há um limite no comprimento de onda mínimo da radiação emitida. Ok? Muito bem, mas vamos adiante. Quais são as hipóteses aqui de Planck? Então, Planck ele consegue explicar as observações sem problema nenhum, mas ele tem que admitir, e isso é uma facada no coração da física clássica, que aquele oscilador eletromagnético, o átomo, que eles ainda não entendiam direito na época, ele estava limitado a alguns valores de energia. E não havia como alterar isso de qualquer forma arbitrariamente, não. Isso era uma limitação do próprio sistema e isso é um problema, porque toda a física até ali dizia, olha, eu posso saber tudo a respeito do sistema, se eu souber o seu momento, se eu souber a sua velocidade, se eu souber as forças que atuam sobre ela, e a energia desse sistema ele pode atingir qualquer valor. Planck sabia que a partir do momento
que ele expusesse a sua hipótese, ele estaria referendando aquela ideia acerca da física clássica de que alguma coisa ali dentro da física clássica não estava batendo, ou era o que ele imaginava. O seu artigo era simplesmente um curioso exercício matemático acerca da expressão de uma curva, mas que não teria talvez algo de tanto impacto na física. Ele não aceitava a ideia que ele mesmo estava propondo nesse sentido, do ponto de vista físico. Ou seja, se a energia, a gente, é quantizada, significa, se ela é limitada a determinados quantos de energia, nós temos agora uma nova ideia de energia. Nós temos a chamada quantização de energia. E aí, nesse caso, Planck acaba postulando o quê? Que a variação de energia do teu sistema ela é uma função da frequência. Quanto maior a frequência, maior a variação de energia daquele seu sistema em termos de corpo negro, em termos de absorver e emitir. E essa energia ela é discretizada, ou seja, mesmo que eu tenha valores específicos de frequências aqui, eu não vou ter um valor contínuo de energia. E a maneira mais simples da expressão, no caso de Planck, é essa fórmula, essa expressão que vocês conhecem. Aqui a gente não está entrando no mérito, então estamos falando da questão só da física clássica, ou suas dificuldades. A variação de energia vai ser justamente NHν. Mais para frente a gente vai ver como se chegou a isso, mas não agora. Então essa variação, ela dependeria o quê? Da frequência. Quanto maior a frequência, maior a variação de energia. Isso daqui era proporcional, para ser igual você tinha que colocar uma constante, essa constante é a constante de Planck, mas esses valores de energia não poderiam ser qualquer um, teriam que ser discretos. E nesse caso você tem aqui o número discretizador, o N, seria aqui 1, 2, 3, 4. Então imagine que o produto HNI desse talvez 10. O próximo valor em termos de energia, de nível de energia, só poderia ser um múltiplo desse 10 em termos de N. Então, um segundo seria 2, então seria 20, o terceiro 30, 40 e assim por diante. Ou seja, nesse caso seria uma função crescente da frequência, mas sempre de forma discretizada. Então, esse N aqui, na verdade, é basicamente uma função numérica, um número puro, mas também é um limite discretizador para a nossa função de energia. Então, nesse sentido, aquela distribuição que nós temos da radiação do corpo negro para que a diferentes temperaturas, quando você pega a lei de Planck, a proposta de Planck, e plota isso num gráfico teórico, você vai ter as curvas muito, muito próximas do que se esperava em termos experimentais. Isso aqui é uma distribuição espectral da radiação do corpo negro, calculada pela lei de Planck. Aqui está um pouco diferente do que a gente está vendo, mas quando nós colocamos num gráfico junto com os valores experimentais, nós percebemos o quão impressionante e quão bem sucedida é a hipótese de Planck. Então, nesse sentido, na teoria clássica, nós nunca teríamos isso daí. Por quê? Porque na teoria clássica, os elétrons eles podem emitir radiação em qualquer frequência. Aqui não. Na física clássica, essa frequência podia ser qualquer uma, desde que o comprimento de onda se ajustasse de alguma forma à cavidade do corpo negro. Então você tinha que ter qualquer valor, mas de forma que aquela onda estacionária de alguma forma fosse muito adequada à cavidade. Aqui não. Aqui você não tem isso daí. Não pode se emitir qualquer valor. Esse valor depende da frequência e esse valor depende de pacotes discretos de radiação de energia. Então essa é a hipótese básica aqui de Planck. E essa hipótese deu bastante sucesso. Por quê? Porque agora nós começamos a explicar o seguinte: os átomos que compõem a cavidade do corpo negro, eles podem absorver energia? Podem, não tem problema nenhum, mas essas energias elas são dadas em termos de emissão a partir de um valor de frequência. Então esse N, que é o número inteiro, H é uma constante de proporcionalidade, mas depois a gente descobre que é também uma constante universal, e N é justamente a frequência com que o átomo está vibrando ali, ou está emitindo essa radiação nas paredes do corpo negro. Muito bem.
Então, como que seria isso daí, né? Tem que sempre lembrar que Planck não tinha uma visão clara ainda do que era átomo, ainda está pensando o corpo negro como uma distribuição ali de osciladores que estão de alguma forma vibrando dentro daquele material em determinados níveis de energia, né? E aí ele vai dizer que essas energias das paredes deveriam ser também quantizadas e esses estados seriam alguma coisa o quê? Discretos em termos de números inteiros. Esse n aqui ele poderia variar de 1 até infinito, mas isso daqui diria o seguinte, que a energia entre os níveis não poderiam não poderiam assumir qualquer valor de energia, são valores discretos, sempre são múltiplos desse n, e claro, dependendo da frequência aqui, você vai ter um valor de energia, mas os níveis de oscilação que eles poderiam ter dentro, né, ali da estrutura da matéria do corpo negro, são múltiplos de números inteiros, eles são discretizados. São as energias possíveis que cada átomo pode, né, ter e pode representar dentro ali daquele sistema material. Ok, gente? A expressão da distribuição de Planck foi muito importante, ele consegue explicar perfeitamente o espectro do corpo negro, a radiação térmica, e você vai ter essa fórmula, o quê? Com uma dependência, que é a densidade de estados, uma dependência basicamente da sua constante, H, e claro, você vai ter dois termos que basicamente são contrários do ponto de vista aqui, ó, matemático. Se esse termo aqui ele leva a um aumento da densidade de estado, porque você tem um número aqui razoável dividido por um número muito pequeno, isso aqui vai dar uma coisa muito grande. Por outro lado, isso aqui é contrabalanceado por um termo, menos 1, portanto isso aqui tudo é dividido por esse termo, e você tem uma exponencial que está elevado o quê? A essa constante dividido justamente pelo comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda aqui, maior seria o que? Essa fração, e claro, maior seria esse valor. Mas como isso aqui tudo está no denominador, então você tem um número muito grande dividindo por um outro número grande também em dependência direta do comprimento de onda e modulado por uma constante. Então o que acontece? Em algum momento, quando esse lambda ele começa a diminuir o suficiente, você já vai ter um valor que no denominador que é maior que o numerador todo. Então, a função de onda sobe e ela começa a descer paulatinamente de acordo com a frequência, com o comprimento de onda da sua radiação. Então, isso é bem interessante. Quando você plota agora o que se sabia sobre o corpo negro com a lei de Planck, é sucesso completo. Vejam, a lei de Rayleigh-Jeans, basicamente, ela levava a catástrofe ultravioleta. A lei de Wien, basicamente, só previa o máximo aqui da densidade de estados. O experimental é essa linha contínua aqui. E as linhas que são por esses pontos é justamente a lei de Planck. Se vocês perceberem, os dados experimentais, eles concordam perfeitamente com a expressão de Planck. E aí nós temos agora uma explicação do que está acontecendo dentro do corpo negro. Mas essa explicação, ela simplesmente vai afundar a física clássica em seus moldes básicos. E isso é algo importante para nós entendermos. Então vejam, hoje em dia nós sabemos que os níveis de energia não são perfeitamente espaçados, como nós vimos na hipótese de Planck, mas eles concordam em termos de natureza com a ideia de Planck. Notem que Planck estava escrevendo sem haver um conhecimento muito claro ainda da estrutura da matéria. Rutherford ainda não tinha colocado o seu modelo de átomo perfeito, Bohr ainda não tinha explicado o que acontecia ali dentro. Mas Planck ele prevê perfeitamente a ideia de distribuição de energia discretizada em níveis. Hoje, quando nós vemos a energia de um elétron no átomo de hidrogênio, nós vemos justamente isso daí. Você tem energias discretizadas dentro de quê? Dentro de níveis de energia que são múltiplos inteiros desse n. Então, foi um sucesso. Claro que na época Planck não acreditou nem naquilo que ele estava escrevendo,
E muita gente recebeu o artigo de Planck com muita desconfiança e alguns até com zombaria, né? Mas a distribuição de Planck ela é perfeita nesse aspecto ali, acaba sendo um limite com a física clássica. Se você notar aqui a distribuição de Planck com a distribuição de Rayleigh-Jeans, é muito semelhante. O que Planck fez foi justamente retrabalhar a distribuição de Rayleigh-Jeans e modular com uma nova função que permitisse que não houvesse o que? É saída para o infinito de energia. E é claro, como eu já falei no slide anterior, quando um aumenta demais, o outro diminui, de maneira que você tem a distribuição perfeita de energia que concorda com o que se faz experimentalmente, quando se percebe experimentalmente em termos da radiação do corpo negro. E o que isso vai nos dizer? Né? Quando você olha as duas expressões, elas são muito semelhantes. O que nós sabemos hoje em dia, e é fácil fazer, né? Você pode pegar a expressão de Planck e chegar na de Rayleigh e Jeans, né? Ou seja, a semelhança dos modelos vai sugerir o seguinte, que um deles é um caso particular de um outro mais geral. E qual é que é o particular? Não é o modelo quântico, é o modelo clássico. O modelo clássico passa a ser apenas um caso particular de um sistema bem mais geral. Então, se você pensar o seguinte, se eu tiver lambdas cada vez maiores aqui, é claro que esse sistema aqui, essa pequena fração, ele vai tender a zero. Qualquer número aqui tendendo a zero vai basicamente levar isso aqui a ser um valor próximo de 1. Tá? E se a gente considerar aqui a expressão menos 1, você pode basicamente cortar ou melhorar esse sistema de maneira que essa expressão ela acabe dando origem ao sistema de Rayleigh-Jeans. Ou seja, Planck acabou mostrando que a física clássica, como nós conhecemos, ela é um caso particular de uma física bem maior. E era uma física que eles ainda não conheciam. Então isso é um limite da física clássica. A física clássica consegue explicar sistemas que existam até uma determinada dimensão em termos de tamanho, em termos de energia e em termos, e aí depois a gente vai ver que no nosso caso aqui com Einstein, também em termos de velocidade. Fora isso daí, existe uma física maior que consegue explicar todos os sistemas dentro, claro, de determinados valores específicos. Então, a clássica acabou chegando no seu limite e uma nova física tomou o seu lugar. E aí nós temos a física quântica. Mas só para mostrar aqui para vocês, na distribuição de Planck, nós temos o que? Uma expressão de exponencial e elevado a x. Se nós considerarmos que x é muito menor do que 1, se nós pensarmos lá em lambdas muito maiores, você vai ter x muito menor do que 1. E a gente lembra que a gente pode explicar essa função aqui numa série de potências. E elevado a x, quando x é muito menor do que muito pequeno, é aquela expressão 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, x a terceira 3 fatorial, e assim por diante. E isso daqui você pode, lá por teoria de séries, truncar e chegar a um valor de 1 mais x. Então, e elevado a x, se x for muito menor do que 1, é basicamente o valor de 1 mais exatamente o número, a potência do exponencial. Se você aplicar isso daqui na expressão de Rayleigh-Jeans, na expressão de Planck, você vai chegar a um valor muito próximo. Tá? Por quê? Nós temos ali na expressão de Planck E igual a HC, elevado a HC lambda KT. Se lambda for muito grande, como nós vimos anteriormente, significa dizer que isso daqui vai ser um valor muito pequeno, muito menor do que 1. Então você pode expandir esse exponencial da seguinte forma. Né? Como a expressão toda é elevada a menos 1, ela é menos 1, você vai ter 1 mais, no caso, x, HC lambda KT, vamos pegar só o primeiro termo, menos 1. Mais 1 menos 1, corta, você vai ter HC lambda KT. E o que isso nos leva aqui? Então, quando eu substituo isso aqui na distribuição de Planck, ou seja, você coloca aqui HC lambda KT elevado a menos 1, inverte, isso vai te dar
exatamente o quê? Rho igual a 8kT lambda a quarta. O que é isso daqui? Essa é a expressão de Rayleigh-Jeans. Tá? É a lei de Rayleigh-Jeans, o quê? Para lambdas, para comprimentos de ondas grandes. Ou seja, a lei de Rayleigh-Jeans ela funciona muito bem só para comprimentos de ondas grandes, mas ela não consegue se utilizar para todos os comprimentos de onda. Ela é um caso particular da lei de Planck. Ou seja, nós chegamos ao limite perfeitinho da física clássica. Ok? Ou seja, aqui nós temos a correspondência entre a física clássica e a nova física quântica. Qual é a correspondência? É que a física clássica ela é muito boa, ela funciona perfeitamente bem para comprimento de ondas cada vez maiores, para sistemas macro, mas ela perde a sua potência, a sua eficácia, quando nós começamos a trabalhar com fenômenos que estejam em comprimentos de ondas cada vez menores, em termos do micro, do atômico, do molecular. Então, é um negócio sai do limite da física clássica e nós estamos num domínio de uma física superior. Ok? Então, essa seria a nossa correspondência em termos de física clássica e física quântica. Mas eu falei para vocês na aula anterior que há outros fenômenos que a física clássica não conseguia explicar, e um deles é os espectros atômicos e moleculares. Aqui eu vou falar bem mais rápido, porque é um assunto que está bem dentro da nossa área de química, físico-química. Então, só para relembrar, fazer um retrospecto disso daqui, uma das evidências, assim, talvez fenomenológicas mais importantes de um comportamento não clássico da matéria era justamente os espectros atômicos moleculares e a tentativa de se explicar, de se compreender o que eram esses espectros. Então, em tela, vocês estão vendo o espectro de emissão do hidrogênio, o espectro de emissão do ferro. Esses espectros já eram conhecidos ainda no século XIX, já se sabia como calcular esses espectros perfeitamente. Tinham alguns espectrômetros rudimentares, espectros fotômetros bem rudimentares, em que você podia encontrar o espectro de um determinado composto, no caso. E a questão é por que esses espectros davam linhas ou raias tão específicos. E só para vocês terem uma ideia, já no século XIX, entre 1860 e 1885, já se sabia, já se tinham catalogado centenas de espectros atômicos e moleculares. A questão é, eu tenho o espectro, eu sei que ele é específico num determinado composto, num determinado elemento, mas a questão é o que são essas linhas? O que são essas raias espectrais? De onde elas vêm? No que consiste essas raias? E isso ninguém sabia. Notem, nós estamos falando aí de quase o que 50 anos, quase um pouco menos de 50 anos da fórmula de Planck, da teoria de Planck. Já se utilizava a ideia dos espectros como quase um fingerprint de uma determinada substância ou elemento, mas não sabia por que a natureza era assim em termos desse aspecto. Então não se tinha explicação, na física clássica não tinha nenhuma explicação para isso e o pessoal, na verdade, nem tentava mais explicar porque não fazia muito sentido. O pessoal simplesmente aceitava o fato que a natureza tinha espectros, no caso atômicos e moleculares, e bola para frente. Um dia, quem sabe, a gente vai descobrir o que é isso. Então, a física clássica não se impressionava muito com isso, porque não havia como explicar. Não é? Então, quando eu estou falando de espectro aqui, gente, posso estar falando de espectro de emissão e de absorção. E é só para lembrar que tem dois tipos, vocês que são da área de química, vocês sabem disso daqui, há dois tipos de linhas espectrais. Quando nós pensamos em uma luz branca passando sobre um prisma, o que nós temos é um espectro contínuo de cores ali, pensando em termos do visível, tá? Mas se você tiver um gás, uma substância em forma gasosa, quente, ela vai emitir uma determinada radiação também se ela passar por um determinado prisma. Claro que é muito simplificado. Um determinado dispositivo com fenda, com prisma, você vai perceber que há algumas linhas que são emitidas. Aqui está ainda as cores, só para lembrar, mas na verdade o espectro são apenas linhas puras emitidas, esse é o espectro de emissão. Ou você pode ter um outro sistema, um gás, a substância na forma gasosa, fria,
em que ela não está emitindo diretamente radiação, e você faz passar por ela uma determinada radiação. Essa radiação, se você souber a intensidade, o valor energético conhecido, você vai ver que, ao passar por um determinado prisma nesse dispositivo, você vai ver que o espectro não vai ser mais contínuo, o espectro ele vai ter descontinuidades ou raias que foram absorvidas. Então, esse aqui é um espectro de absorção, espectro contínuo, um espectro de emissão. Em termos assim muito formais, é isso que está escrito aí em tela. O espectro de emissão é quando gases, no caso, a baixas pressões, eles estão excitados, estão quentes aí, pode ser por calor ou em geral por descargas elétricas, e eles emitem radiação. Essa radiação, ela, quando analisada no espectroscópio, ela permite ver o espectro de emissão. Esse espectro é sempre em termos de cores puras. Aqui é só para não perder, porque é tudo escuro, deixei a corzinha ainda no fundo. Então, esses aqui são os espectros de emissão. Do espectro de absorção é diferente. Temos esse gás aí a baixa pressão. Esse gás ele é banhado por uma determinada radiação. E você vai ver o seguinte, que o espectro dessa luz, que no contínuo não teria nenhuma descontinuidade, ele passa a ter valores de raios que foram absorvidos, ou seja, algumas frequências de radiação não estão presentes no espectro contínuo, e isso nós chamamos de espectro de absorção. Ok? Mas isso é conhecido em termos assim muito simples. Isso aqui é uma figura extremamente simplificada de um espectroscópio. Você tem ali um espectro, temos um gás, a baixa pressão, ele está frio. Você tem uma fonte de radiação, essa radiação ela incide sobre o seu composto, o seu elemento, e aqui é filtrado numa fenda e depois decomposto dentro de um espectro visível, e o que você vai ter são descontinuidades dentro do espectro contínuo, que são característicos dessa substância no qual ela está sendo banhada por uma determinada radiação. Isso aqui é um espectro de absorção simples, de emissão é semelhante, mas em vez de ser absorvido, no caso, o elemento, o composto, ele vai estar emitindo uma determinada radiação que será decomposta e depois analisada no espectroscópio. Ok, muito bem. Uma coisa que é interessante, e por isso se utilizava tanto já no século XIX, os espectros atômico-moleculares, é que não há dois elementos, não há dois compostos que emitam ou que absorvam exatamente o mesmo conjunto de linhas espectrais. E isso acaba sendo o que é importante para nós, porque nós temos uma maneira de diferenciar compostos, diferenciar elementos a partir da análise do seu espectro de radiação. Então, por exemplo, aqui o do sódio, só para vocês verem aqui, esse aqui é o espectro de absorção, esse é o espectro de emissão. As raias são exatamente as mesmas, tá? Em termos de comprimento de onda, frequência, estão na mesma direção, na mesma localização, ainda que o termo não seja o melhor. Quando você olha para outros elementos, por exemplo, hidrogênio, hélio, lítio, oxigênio, você vai ver também que as raias são específicas de cada elemento e eles não têm como, vamos dizer, serem confundidos. É uma fingerprint daquele determinado elemento. Isso foi uma coisa interessante em termos históricos, gente, porque quando se começou a usar a ideia de espectros atômicos moleculares para tentar descobrir ou, no caso, identificar um determinado elemento composto, sei lá, no século XIX, alguém começou a tentar analisar a luz do Sol, né, em termos de espectroscópio, e encontrou um dado bem interessante, né, uma coisa bem interessante, que foi um elemento que se encontrava no espectro solar, mas que não se encontrava nenhum elemento semelhante em termos das suas raias espectrais aqui na Terra. Né? Então foi o hélio, como esse elemento com essa determinada raia espectral, é isso que vocês estão vendo bem aqui. Não existia nenhum elemento ainda conhecido no nome com essa mesma característica espectral. Eles deram o nome de hélio, em termos de Sol, né, vindo do Sol, e essas linhas só foram identificadas posteriormente, né, nenhum gás na atmosfera terrestre. Ou seja, muito antes de se descobrir o hélio na Terra, nós já sabíamos que ele existia no Sol.
Quer dizer, é possível você utilizar um fenômeno de física muito bem, fazer previsões excelentes com ele, ainda que você não saiba exatamente os princípios de física que estão por trás. Ou seja, os espectros atômicos moleculares eles eram uma ferramenta excelente, ainda são hoje em dia, para você analisar situações em que os elementos não são facilmente identificáveis em termos químicos. Então, bem interessante isso daqui. Mas a questão é o que está por trás disso daí. Né? Por que há esses espectros atômicos e moleculares? Então, a questão é, deve haver alguma coisa por trás. Porque se todos os elementos compostos apresentam essa estrutura em termos de espectro que é única, a questão é qual o princípio físico que há por trás. E, gente, quem começou a desvendar alguma coisa foi um professor de colégio, seria, no nosso caso, hoje em dia, um ensino médio, ainda que o ensino médio da época era muito superior ao nosso de hoje, chamado Johann Balmer. E Balmer ele estava sempre tentando encontrar uma forma de explicar os espectros atômicos moleculares. Então ele tentou encontrar uma forma de pôr em ordem as linhas do espectro de hidrogênio. Ele achava que existia uma expressão matemática, uma função matemática que podia explicar perfeitamente as linhas do espectro de hidrogênio. E aí descobriu uma fórmula muito interessante, na verdade é uma expressão de frações que previa corretamente, no caso, as 4 linhas visíveis do espectro do hidrogênio. E as raias vermelha, verde, azul e violeta eram perfeitamente condizentes com aquela expressão que ele tinha. Então, essa expressão ela ficou conhecida depois, não é essa a expressão básica dele, como ele fez, mas o formato é o mesmo. Essa expressão seria uma expressão em termos do comprimento da onda. O inverso do comprimento de onda seria essa pequena série aqui de fração, vezes uma constante. Essa constante aqui ficou conhecida mais para frente como a constante Heidelberg, ela tem um valor específico hoje conhecido, 1,09 vezes 10 a 7 metros a menos 1, mas essa fórmula só funcionava se ela tivesse também números inteiros, fosse múltiplos de números inteiros, ou seja, temos quase um valor discretizador aqui, ainda que na época, veja, isso aqui não tinha nada a ver com a estrutura da matéria, mas Balmer ele simplesmente pegou o espectro do hidrogênio e foi fazendo correlações matemáticas de distância entre as raias e foi afinando, melhorando essa expressão de maneira a você ter uma expressão simples matemática que desse exatamente a distância dentro daquela série espectral. Mas ela só valeria para n's a partir de 3, 4, 5, assim por diante. E isso foi um sucesso na época. Por quê? Porque ele conseguiu prever as 4 raias do hidrogênio, uma vermelha, uma verde, uma azul e uma violeta, que a gente chama de raia alfa, beta, gama e delta, e ele conseguiu prever qual seria o comprimento de onda no qual apareceriam essas raias. Só que essas raias elas dependiam de um número inteiro para aparecer. E os números foram 3, 4, 5, 6 e assim por diante, e ele acabou juntando, generalizando numa expressão, numa pequena série de fração que correspondia a justamente esses valores. O sucesso foi tão impressionante da série de Balmer que vários outros pesquisadores começaram a trabalhar em cima, acharam curiosíssimo e começaram a tentar generalizar a série de Balmer, porque ele só fez inicialmente para o hidrogênio. Mas depois se descobriu que a série dele valia não só para as 4 raias visíveis, porque só se conhecia as 4 raias visíveis do hidrogênio, mas inclusive para as raias invisíveis no ultravioleta do hidrogênio, que na época não era conhecido, não se via. E foi algo maravilhoso. O pessoal começou a correr atrás, se encontrou outras séries com outros valores discretos para essa série. Bem, então essa expressão ficou conhecida como série de Balmer, ainda que Heidelberg depois generalizou ela de uma maneira geral. Então, nesse sentido, as linhas espectrais experimentais
foram previstas com excelente precisão. Só para vocês terem uma ideia, a linha beta, a raia beta, o valor experimental é 485,8 nanômetros. A previsão dele, 486. Para a época, essa diferença não era nada, ou seja, bateu em cima. E a mesma concordância com as outras raias espectrais. E quando mais para frente se descobriu que haviam outras linhas invisíveis, se descobriu que essas linhas invisíveis também concordavam com a expressão de Balmer, a série de Balmer perfeitinho. Daí em diante, várias outras séries foram propostas. Né? Nós temos a série de Lyman, a série de Pasch, a série de Bracken, assim por diante. São várias séries. O que muda entre elas é basicamente o número no qual você começa e o número discretizante múltiplo que você utiliza. Então, na série de Lyman, ele começa a partir de 1 elevado ao quadrado, menos 1 elevado a n ao quadrado, onde esse n começa em 2. A série de Paschen começa de 3 ao quadrado, onde n varia a partir de 4. E temos a expressão geral de Heisenberg, que seria 1 sobre r, RH constante, onde você tem um valor de nível final, que ainda não era chamado nível, e um n inicial. Com isso daí se descobriu que era possível prever todos os espectros, ou explicar, na verdade, os espectros em termos dos valores experimentais. Explicar não sentido não, prever as raias espectrais desses valores. E aí nós temos o quê? Uma generalização da série de Balmer que pode ser aplicado para qualquer substância ou elemento. Ok? Então a questão é, se tinha tudo isso, o que está por trás? Né? Quando você pega as 3 séries, Lyman, Balmer e Paschen, você vai ver que há uma diferença, né, da sua aplicação em termos de energia. É claro que na época eles não estavam ainda aplicando esse átomo, estava muito ainda na frente, no futuro, a ideia de átomo, a ideia de Bohr. Mas quando você aplica a série de Lyman, Balmer e Paschen hoje em dia, você consegue utilizá-las perfeitamente em relação aos saltos eletrônicos dentro do que de um átomo. Então, por exemplo, a série de Balmer, ela começa a partir do quê? Do N2, vai para 3, 4 ou 5, assim em diante. A série de Balmer, ela é excelente para ver os espectros de emissão, no caso a partir desse sistema até o nível 2, do nível 6 ao nível 2. A série de Paschen é a absorção, do nível aqui 3 até em diante. A série de Lyman também é absorção do nível 1 em diante. A série de Brackett, que é uma outra série, que já é um pouco maior também, a absorção do nível 4 em diante. Ou seja, quando você pega todas elas, você pode generalizar para a série de Heisenberg sem problema nenhum. O que você vê é que na série, por exemplo, de Balmer, você tem valores de níveis um pouquinho mais altos, mas com diferenças de energias menores. Na série de Lyman, você tem uma variação de energia enorme. Você pode vir do infinito até o nível 1. E na série de Paschen você já tem níveis maiores externos, mas com uma menor diferença de energia. Isso vai explicar depois perfeitamente a questão dos saltos de energia. E Bohr vai utilizar isso perfeitamente para explicar o que está acontecendo quando um elétron gira ao redor de um átomo. Mas note, isso aqui ainda no século XIX. O que chama a atenção nesses espectros atômicos moleculares? É justamente a necessidade de você ter um número inteiro em que dê essa variação de energia espectral de dentro de um determinado elemento. O que é esse número inteiro? Não sabia. O que sabia é que era algo que ajustava perfeitamente essas raias espectrais, mas até então não se tinha uma ideia muito clara do que isso seria, do que estava fundamental. Então havia algo por trás, sem dúvida. Mas a questão é o que há por trás. Né? O que há por trás? Aqui tem a série aqui do hidrogênio espectral prevista pelas séries teóricas. A série de Lyman prevê perfeitamente as linhas espectrais ali no ultravioleta. A série de Balmer, ela consegue mostrar as linhas espectrais no visível. A série de Paschen, as linhas espectrais já próximo do infravermelho, e assim por diante.
Mas cada série era calculada e era limitada, né, a alguns comprimentos de onda e a valores de n, né, inteiros que podiam começar de 1, de 2, de 3 e assim por diante. Ou seja, gente, o comportamento dessas linhas, as respectivas expressões, as respectivas séries usadas para prevê-las, deixavam muito claro que existia, e é aqui que é importante, tá? Existia um princípio físico muito sólido por trás. Mas na época era impossível, a física da época nem sequer estava tocando no que havia por trás de um fenômeno, no caso de luz, no caso de absorção e de emissão. Alguma coisa estava por trás, e a questão é o que é que está por trás. Bem, a explicação ela demorou alguns anos para sair, isso aí não aconteceu no século XIX, isso aí vai acontecer depois que Planck ele explica a radiação do corpo negro, com a teoria da quantização de Planck, aí sim nós temos agora uma possibilidade de explicar os aspectos atômicos moleculares. Na época de Planck, alguns anos depois, Rutherford fez a sua famosa experiência, ali com aquelas folhas de ouro, e ele chegou àquele modelo de átomo, chamado modelo solar de átomo. Tem um núcleo, tem uma eletrosfera, e ele tinha um aluno dele, né? Um aluno, se eu não me engano, fazer doutorado com ele, eu não lembro direito, mas acho que sim, que chamava Bohr. Bohr era um aluno brilhante, e Bohr era alguém que considerava um problema no modelo do seu orientador, de Rutherford. Rutherford ele estava ciente que um elétron girando ao redor do núcleo deveria emitir radiação e deveria perder energia se colapsando com o núcleo. Rutherford sabia disso, mas ele não tinha explicação do porquê, no seu modelo atômico, os elétrons giravam em órbitas ali ao redor do núcleo e eles não se colapsavam com o núcleo. Mas Bohr ficou muito incomodado com isso. Rutherford disse, não, isso daí é algum problema extra do modelo, mais para frente, quem sabe. Ele não ligou muito para isso, mas seu aluno se perturbou bastante com a ideia. E quando Planck ele lançou a teoria da quantização de energia, em pouquíssimo tempo, Bohr aplicou essa ideia justamente aos aspectos atômicos e moleculares. Então, nós dizemos assim que a primeira uso consistente, coerente da teoria da quantização de energia foi justamente Bohr, a teoria de Bohr, sobre o átomo de hidrogênio, explicando os aspectos atômicos e, no caso, os espectros moleculares também. Gente, a radiação emitida ou absorvida por um átomo, por um conjunto discreto, que tem uma frequência específica, ela seria dada por Bohr na seguinte ideia. Né? Você teria um sistema, esse sistema ele estaria vibrando em valores específicos, discretos, segundo Planck, e desses valores a energia ela não poderia variar arbitrariamente. Então Bohr acabou pensando o seguinte: se houver saltos eletrônicos dentro do átomo, dentro de órbitas que são fixas, órbitas cuja energia não pode variar, ou seja, o elétron dentro daquela órbita ele teria uma energia discretizada, quantizada, ele, por mais que ele girasse ali, ele não perderia essa energia, ou seja, ele não emitiria essa radiação em termos de aceleração. O que aconteceria se esse átomo, se esse elétron desse um salto para um nível inferior, ou até mesmo um nível superior? Como nesse nível inferior a energia seria outra, seria uma energia menor, mas que seria também uma energia discretizada, e nessa nova órbita o elétron não poderia ter outra energia que não a dependente desse nível energético, então esse excesso de energia ele seria jogado fora, seria emitido na forma de uma determinada radiação. Ou, no caso, se for o contrário, seria absorvido. Ele diz assim, aqui eu tenho como explicar os espectros de emissão e de absorção. Nesse caso, se você tem um salto para o nível mais interno, você tem uma liberação de energia. Se você tem um salto para o nível mais externo, você tem
no caso, uma absorção de energia. Aliás, é isso mesmo? É isso aí. Ok? Então as setas aqui vão indicar o que? As possíveis transições, e essas transições elas vão bater perfeitamente com aquelas previsões das séries de Balmer e outras que estavam ali envolvidas. Ou seja, esses níveis aqui eles não seriam contínuos, eles seriam quantizados, discretizados, e esses saltos entre níveis liberaria uma determinada quantidade de energia, um quanto de energia específico, que deveria ser equivalente àquele espectro específico daquele átomo, né, daquele elemento. Então, na passagem de um nível mais interno para outro mais externo, o elétron absorve radiação. Acho que é isso mesmo. Eu estava falando ao contrário. Tá? Então, deixa eu só falar direito. Né? Quando você tem de um nível mais interno para o nível mais externo, ele absorve. Não falei isso mesmo. Quando está no nível mais externo para o mais interno, ele, no caso, ele emite radiação. Não, é isso mesmo. Estava falando certo. Então é basicamente essa ideia de Bohr. Ele vai explicar os espectros em termos desses saltos, de interno para externo, de externo para interno, e isso vai te dar aquele espectro de absorção ou de emissão. Né? Então as linhas espectrais elas se devem justamente o que para Bohr? A passagem discreta dos elétrons para outros níveis de energia. Agora nós temos uma explicação dos espectros moleculares em nível atômico. O que está acontecendo com a matéria em termos do seu espectro de radiação? O que acontece ali, as suas raias espectrais? Aquilo ali é fruto dos saltos eletrônicos dentro do átomo. E como cada átomo de um determinado elemento é específico daquele elemento, né, elementos iguais aqui, claro, átomos dos mesmos elementos vão emitir ou absorver da mesma forma. E isso acaba sendo o quê? Uma assinatura específica daquele determinado elemento, daquele determinado composto. Ok? E agora sim, nós temos essa explicação. Esse seria o esquema representativo do espectro do hidrogênio. Né? Contemplando todas as séries aqui, isso aqui seria o espectro visível do hidrogênio, as suas raias aqui. E aqui que você tem? Você tem aqui a série de Balmer. Na série de Balmer você tem um salto eletrônico de um nível mais externo para o nível mais interno. Então, quando você tem um salto de um nível externo para o interno, você tem o que? Uma emissão aqui de radiação. E a emissão vai te dar as linhas espectrais puras aqui. Tá? Você vai ter um salto do nível 5 para o nível 2, na linha ali do azul, quase chegando à ultravioleta. Você tem do nível 4 ao nível 2, na faixa da radiação azul mesmo, e você tem um salto aqui do nível 3 para o nível 2, mais internozinho, dentro da faixa do vermelho, né? Já próximozinho ali do fim do espectro visível. E claro, quando você utiliza as outras séries, por exemplo a série de Lyman, você já começa a ver os saltos no ultravioleta. A série de Paschen, você começa a ver os saltos no infravermelho, e assim por diante. Você tem um salto visível, no ultravioleta, ou seja, no fim do espectro do ponto de vista mais energético, e no infravermelho no fim do espectro do ponto de vista menos energético. Tudo isso utilizando o quê? O modelo basicamente de Bohr. Então o modelo de Bohr, se vocês olharem, vai ser ΔE igual a HNI. Tem a energia vezes, olha lá, é basicamente o mesmo formato da série de Heisenberg. Então nós temos uma explicação perfeita dos espectros atômicos moleculares. Bohr ganha Nobel também, por isso daí, mas é a primeira aplicação, sucesso, com muito sucesso, da teoria de Planck. Daí em diante, a história. Ok? Então, no modelo de Bohr, os elétrons absorvem o quê? Somente quantidades específicas de energia quando eles saltam o quê? Para o nível superior. Quando eles saltam para o nível inferior, eles liberam isso daí. E é justamente essa energia liberada, absorvida, que dá origem às linhas espectrais. Joia! Muito bem, e o terceiro fenômeno que não havia uma explicação muito clara é o efeito fotoelétrico. Na verdade, tinha mais um que a gente não vai contemplar aqui, mas o efeito fotoelétrico ele era uma pedra no sapato
da física clássica, porque se conhecia já as incongruências do sistema. O que é um efeito fotoelétrico? Só para relembrar, o efeito fotoelétrico é aquele efeito que dá onde um determinado metal, ao incidir sobre ele radiação, ele emite elétrons. O efeito fotoelétrico ele foi descoberto casualmente por Hertz. Hertz não estava procurando o efeito fotoelétrico. Ele percebeu que alguns metais eles geram uma diferença de potencial quando a luz incide sobre eles. Então, alguns metais, né, são iluminados, né, quando são iluminados com determinadas frequências, eles liberam elétrons. Esses elétrons, em geral, nós chamamos de fotoelétrons. Né? Você tem uma radiação aqui, vamos já utilizar a linguagem de Einstein, um fóton de radiação, um fóton de luz. Quando ele incide sobre a matéria, estamos pensando aqui no efeito fotoelétrico, a ideia antes de 1900, o pessoal não tinha ideia de como era a matéria, mas a ideia aqui, já pensando na nossa visão atual de matéria, então nós temos um fóton de luz, um pacote de luz, ele incide sobre um elétron, e esse elétron ele é arrancado da sua órbita, né? E ele vai para algum outro lugar fora da órbita atômica. Então nós temos aqui um fotoelétron, e esse fotoelétron ele pode, dependendo do sistema que você está mexendo, você pode ver uma diferença de potencial, uma diferença de corrente, quando ele é arrancado ali daquela placa metálica. Ok? Então, quando ele sai, né, de uma órbita interna para uma órbita externa, ele absorve. Quando ele está numa órbita externa para uma órbita interna, ele acaba emitindo radiação. Então, basicamente, seria essa a ideia do efeito fotoelétrico. Só que ninguém sabia o que era na época, né? E o efeito fotoelétrico tinha algumas coisas que realmente pareciam muito misteriosas. E talvez dos três fenômenos era aquele que os físicos da época mais queriam entender o que estava acontecendo, porque ele batia com tudo que se entendia de eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, a parte da física clássica, era muito conhecido já na época, suas bases estavam muito bem assentadas, você tinha muitas aplicações, as leis estavam muito claras, mas quando aplicado o efeito fotoelétrico, era algo que não fazia sentido algum. Tá? Então veja bem, não havia nenhuma solução clássica do efeito fotoelétrico. Lembrando, tá? O efeito fotoelétrico, você tem uma placa metálica, você incide uma radiação e sai um elétron. Aí você diz, tá aí tudo bem, né? Mas não era somente isso. Não é somente isso. Pela física clássica, o campo elétrico, né, uma radiação eletromagnética, quando ele incide uma placa metálica, o correto se entendia que ele aceleraria os elétrons de tal forma que ultrapassaria as energias, as forças que ligariam esse elétron na superfície. Até aí está tudo ok. Não tem nenhum erro. Essa ideia aí, estou dando energia, se essa energia for suficiente para quebrar a energia que mantém o elétron preso na placa, esse elétron vai se libertar. Até aí, ok. Tá? Não estamos falando nada demais. O problema é que os experimentos eles demonstram o seguinte, né? Que quando você incide essa radiação, os elétrons eles começam a emergir imediatamente a, a incidência dessa radiação. Olha, tempos experimentais demonstravam que a 10 a menos 9 segundos de tempo já havia o que? Liberação de elétrons. Mesmo quando a luz incidente tinha intensidade muito baixa, ou seja, a luz era muito fraca. Estamos falando de intensidade da faixa de 10 a menos 10 watts por metro quadrado. 10 a menos 10 watts. Pensa em uma lâmpada de 60 watts, sei lá, de 15 watts. Nós estamos falando de 10 a menos 10 watts. Ou seja, se você pensar, olha, eu estou dando energia e essa energia vai tirar o elétron, você, claro, o que você tem que imaginar, o que você imaginaria normalmente é: aqui eu tenho forças que mantêm esse elétron preso nesse metal e essa energia ela deve ser muito forte, porque esse elétron não sai. Então eu tenho que jogar luz aqui e essa luz tem que ter uma grande intensidade, tem que ter muito tempo para que esse elétron absorva energia suficiente em um tempo necessário para que eles escapem, né, da superfície.
Mas na prática você incidia a radiação elétrica ali, aliás, a radiação luz, e automaticamente os elétrons saíam, imediatamente. Menos de 10 a 9, a 10 elevado a menos 9 segundos, mesmo com intensidades baixíssimas de 10 a menos 10 watts por metro quadrado. Isso desafiava tudo o que se pensava, tudo o que se sabia a respeito, no caso, da interação das forças eletromagnéticas envolvidas no sistema. Não fazia absolutamente nenhum sentido para a época. Por quê? Né? Porque se você pensar assim, se o campo elétrico dessa radiação eletromagnética ele for responsável pela emissão do elétron, né? Se é ele que é responsável, se a intensidade de luz ela fosse absorvida uniformemente sobre a superfície, né? E nessa superfície, entre os elétrons da superfície, o correto é que levaria horas e horas até que esse elétron, um único elétron, ganhasse energia suficiente para ultrapassar essa barreira, no caso de ligação. E uma barreira, às vezes, com energias pequenas, de pouquíssimos electrovolts, frações de electrovolts. Mas o que acontecia na prática era o contrário. Né? Era incidir e imediatamente os elétrons eram expulsos da placa metálica. A questão é, o que está acontecendo aí? Não havia nenhuma solução clássica para o sistema e havia ainda 3 aspectos fundamentais do efeito fotoelétrico que eles não conseguiam explicar em termos da teoria ondulatória da luz. Né? Primeiro porque eles achavam que a luz era só onda. Eles não tinham a ideia que a luz era onda e partícula. Quem vai falar isso é Einstein, no século XX. Então não havia essa ideia ainda. E vejam, esses 3 aspectos do fenômeno fotoelétrico era para eles uma pedra de tropeço em termos de física clássica. Primeiro, a teoria ondulatória clássica ela requer que a amplitude do campo elétrico, vejam bem, oscilante, aquele campo elétrico está oscilando, ela cresça se a intensidade da luz for aumentada. Né? Se imagina que seja isso daí. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, veja bem. Aqui eu tenho uma fonte de luz de altíssima intensidade. E eu não estou falando aqui de frequência, tá? Eu estou falando de intensidade. Então, quando a gente fala de frequência, está falando em diferença aqui de comprimento de onda. Estou falando aqui de intensidade. Então, imaginaria o seguinte. Quanto maior a intensidade, maior seria o que? Essa amplitude do campo elétrico, que era ok. Então, se eu tenho uma luz um pouquinho, vamos dizer, menos intensa, ainda que ela tenha o mesmo comprimento de onda, essa altura aqui dos cumes que a gente chama, a amplitude seria menor. Então, quanto menos intenso, menor, no caso, seria a amplitude. Mas o pessoal imaginava que a intensidade aí tinha a ver diretamente com a energia. Né? Então você teria um feixe de energia mais energético se ele fosse mais intenso. O que isso sugeria para eles? Né? Que a energia cinética dos fotoelétrons deveria crescer se aumentasse a intensidade do feixe luminoso. Então seria mais ou menos assim. Uma coisa é eu colocar um pequeno feixe de uma lanterna, né, com uma determinada frequência específica, e outra coisa é eu colocar um canhão de luz aí com altíssima intensidade. Ora, os elétrons eram expulsos da placa metálica, vamos pensar numa placa metálica específica, numa radiação específica, né, mesmo que fosse uma fonte de radiação de baixa intensidade. Mas eles imaginavam o seguinte, se aumentar a intensidade, esses elétrons eles vão sair com uma energia cinética absurda. E eles estavam confundindo ali as coisas porque eles não tinham ainda a ideia de o quê? Da particularidade da luz, que ela é tanto onda como partícula. Mas o que eles perceberam? Tanto faz colocar um canhão de luz ou um pequeno e fraco feixe de energia luminosa, isso não mudava, no caso, a energia dos fotoelétrons. A energia cinética independia. Mas eles perceberam que quanto maior a intensidade da luz, maior a quantidade de elétrons que eram emitidos. Né?
não variava a energia dos fotoelétrons com a intensidade de luz, mas variava a quantidade de elétrons que eram emitidos. Então eles fizeram testes com variação de intensidade até de 7 ordens de grandeza. Isso não aumentava a energia cinética dos fotoelétrons. Eles não cresciam com a intensidade do feixe luminoso. Ou seja, tanto faz você colocar um feixe pequenininho como um feixe muito grande em termos de intensidade. Não havia um aumento da energia cinética dos elétrons que eram expulsos da placa metálica. Então, só não confundir aqui, nesse caso, a amplitude do campo com a frequência. Tá? A energia aqui tem a ver com frequências cada vez menores, comprimentos de onda cada vez menores. A amplitude tem a ver com o tamanho da onda, não exatamente com a diferença no caso de comprimento. Então esse era o primeiro problema, não tinha como explicar uma coisa dessa, o que eles esperavam não acontecia. Muito bem, então vamos esquecer isso daí. Segundo aspecto, né? De acordo com a teoria ondulatória, o efeito fotoelétrico ele deveria ocorrer para qualquer frequência de luz, Aí só necessitava o quê? Que essa luz fosse intensa o suficiente para dar a energia necessária para ejetar os elétrons. É basicamente a ideia anterior. A ideia é o seguinte, não importa a frequência da luz, o que importa é a intensidade da luz. Mas aí a coisa é um pouquinho diferente. Né? Então, para eles é o seguinte, não importa que frequência, se é uma frequência baixa, se é uma frequência alta, se está próximo ali do vermelho, está próximo do ultravioleta, o que importa é que luz é luz tem energia suficiente, qualquer tipo de radiação ali dentro do espectro de luz vai ser suficiente para retirar elétron de uma placa metálica, contanto que ele seja o quê? Suficientemente intenso. E aí você poderia retirar, mas o que eles perceberam é algo completamente fora do esperado. Que eles perceberam que existia para cada superfície um limiar de frequência, chamava frequência zero, frequência aqui característico, zero, que era característico desse determinado elemento, desse determinado metal. Então, quando você tinha um elemento, um determinado metal aqui que era incidido uma radiação, vamos dizer com pouca intensidade, aquilo era suficiente para retirar elétrons. Quando você aumentava a intensidade, só aumentava o número de elétrons que era retirado. Mas, dependendo da radiação que você incidia, não saía absolutamente nenhum elétron. Você poderia colocar com a maior intensidade possível naquela radiação, nenhum elétron era retirado. Então, existia para determinados metais uma radiação, um limiar de radiação, né, em termos de frequência, que deveria ser atingido para que esses elétrons fossem retirados. Se você colocasse frequências menores que essa frequência limiar, então o efeito fotoelétrico não ocorria, não importava a intensidade da sua iluminação, ali, da sua onda incidente. Então, essa radiação ela tinha que estar, no mínimo, nessa frequência limiar mínima, básica, para que esses elétrons fossem retirados. Se essa radiação fosse uma frequência menor, não acontecia. Mas veja, na época, luz, energia, basta dar energia em grande quantidade, ou seja, em grande intensidade, e aquilo seria suficiente para retirar elétrons. Precisava de um mínimo de radiação numa determinada frequência para retirar esses elétrons. E uma vez que ocorria, podia ser com a intensidade baixíssima, 10 a menos 10 watts por metro quadrado. Aquilo retirava elétrons. Ou seja, se a frequência for menor que a frequência limiar, não havia emissão nenhuma. E, por fim, ainda tinha um terceiro aspecto, que era o seguinte, a energia adquirida por um fotoelétron, né, ela é absorvida daquela radiação que incide sobre a placa metálica. Isso aqui seria o que a gente pensa assim, você está jogando um determinado feixe de radiação, esse feixe de radiação ele vai iluminar uma determinada área, né, uma área efetiva aqui de radiação. Então, essa área aqui ela é efetiva para o elétron, né,
que está dentro dessa área de incidência. E claro, se percebe o seguinte na física clássica, que a energia luminosa ela seria uniformemente distribuída, não, sobre a frente de onda, e nesse caso seria absorvida pela placa metálica até que ela tivesse o quê? Energia, ou tivesse acumulado energia suficiente para que os elétrons saltassem, no caso da superfície. Então a ideia é a seguinte: se a luz for suficientemente fraca, haveria uma variação de tempo enorme até que essa luz que incide dentro dessa área-alvo começasse a liberar fotoelétrons. Então, a ideia é que nesse tempo o elétron estaria acumulando energia até que tivesse energia suficiente para escapar. A questão é a seguinte: você tinha que ter um tempo que eles chamam de tempo de retardo. Nenhum tempo de retardo foi jamais medido quando você incidia a radiação sobre uma placa metálica. Né? Então, a ideia é que você joga a radiação num tempo t mais 1 ou t mais 0, e a ideia é que depois de uma variação de tempo, você teria a liberação de elétrons. Mas basicamente, quase como t igual a 0, quando você lançava o feixe, você tinha a liberação. Não fazia sentido, gente. Até hoje, se você pensar direito, às vezes não faz muito sentido. Mas não havia como explicar essa ideia do efeito fotoelétrico. Né? Quem vai dar essa solução? Quem vai dar essa solução é Einstein. Né? Einstein, já com as ideias de Planck, ele explica justamente o efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico é realmente uma pedra no sapato. O pessoal diz assim, olha, o corpo negro é uma coisa esquisita mesmo, né? Mas talvez seja algo específico do material. Os espectros atômicos e moleculares, o pessoal diz assim, não precisa explicar aquilo, nós sabemos como usar. O pessoal deixava, mas o efeito fotoelétrico ele tinha implicações, porque já se estava utilizando o efeito fotoelétrico em algumas aplicações e o campo de eletromagnetismo era muito consistente, era muito conhecido, né, a área de eletromagnetismo, e era uma pedra no sapato. Como explicar uma coisa que não faz sentido em termos de energia? Né? Não aumenta a energia cinética dos fotoelétrons, não há uma variação de tempo, não há uma mudança em termos de intensidade da luz incidente, e ainda assim o efeito fotoelétrico ocorre. Albert Einstein explica, e a explicação dele é tão elegante, tão bonita, que ele vai e ganha o prêmio Nobel, né, justamente por um aspecto da quântica. Ele nunca ganhou o Nobel pela teoria da relatividade. Né? A relatividade vai ser comprovada muitos anos depois, mas Einstein ele ganha o seu Nobel, na verdade, por um problema de mecânica quântica. Né? Ele explica utilizando justamente a ideia de Planck. Então, qual era a proposta de Einstein? Ele vai dizer o seguinte, que a radiação eletromagnética na realidade, não uma onda exatamente, mas ela é transportada em pequenos pacotes. É a mesma ideia do quanto de energia de Planck. Para evitar o quanto, ele chamou esses pacotes de fótons. Né? Lá do grego, fóton, luz. E ele diz assim, se a radiação ela tem uma frequência μ, e o comprimento de onda nós sabemos que tem a ver com a velocidade da luz, lambda igual a c sobre μ, então ele dizia o seguinte, que a energia desse pacote, né, é exatamente hν, que era a mesma ideia de Planck. A energia ela é quantizada em quantos de energia, né, cuja variação é nhν. Então, é a mesma ideia. Vai dizer assim, a luz ela chega até a placa metálica em pacotes de energia, em fótons de energia. Então seria a ideia isso daqui, a placa metálica composta de átomos, ele já vai pegar a ideia inicial ali de átomos que já estava prevalecendo na época, ainda que não estivesse muito claro. E esses fótons eles se chocam contra esses elétrons e esses elétrons eles são expelidos da matéria aqui. Um quanto de energia, no caso de luz, um fóton, ele se choca contra o elétron e ele transmite essa energia, vamos dizer, esse momento de energia aqui, de movimento em termos de energia para o elétron, e esse elétron ele é ejetado. Claro que esse elétron ele está dentro de uma órbita com uma determinada frequência específica.
Então esse fóton ele tem que ter uma frequência específica para que esse elétron absorva e ele pule, né, daquele nível para o nível infinito acima. Né? Então essa energia ela é exatamente a mesma ideia de Planck, E igual a hν, e essa frequência é a frequência do fóton que está colidindo contra a superfície metálica. Essa frequência ela vai ter que ser exatamente a frequência necessária para retirar, né, o elétron da sua órbita ali. Claro que esse elétron vai ter uma energia de ligação ali naquela superfície metálica, e essa energia tem que ser o suficiente para ter o valor mínimo para aquele limiar de energia necessário para retirar o elétron. Bem, então o que ele vai dizer é o seguinte: a radiação de frequência Ni ela terá uma intensidade maior quando ela tiver muitos fótons. Lembra que na física clássica a ideia de intensidade de energia, eles confundiam intensidade de energia um pouco com a própria energia. Quanto mais intensa deveria sair elétrons com maior energia, mas na verdade só saía mais elétrons. Então, aí você vai dizer, olha, um feixe de energia com maior intensidade, ela tem maior intensidade porque ela é composta de muitos fótons. E um feixe de menor intensidade é composto de poucos fótons. Né? Então, se eu tenho, no caso, uma fonte de radiação que incide sobre uma superfície metálica com baixa intensidade, já tem poucos fótons, vai retirar poucos elétrons. Mas se eu tiver uma maior intensidade, tenho muitos fótons que estão sendo bombardeados sobre a superfície metálica, e isso vai retirar o quê? Muitos elétrons. Não quer dizer que esses elétrons terão maior energia cinética, que era a ideia clássica. Quer dizer simplesmente que vai sair mais fótons da placa metálica. Ou seja, a intensidade do feixe está relacionado não à energia, mas está relacionado ao número de fótons incidentes. A energia dos fótons está relacionada à frequência deles. E igual a hν. Então, basta o seguinte: quando o fóton ele atinge o metal, ele é absorvido pelo elétron, sua energia é passada ao elétron, parte dessa energia é utilizada para superar a ligação, né, do elétron à superfície. Então, nós temos o elétron está ligado, né, à superfície, então você precisa de uma força necessária para quebrar essa ligação. Então, uma parte da energia é usada para superar essa energia de ligação, e o que sobra, né, dessa energia será a energia cinética do elétron após ele deixar a superfície. Então, a energia cinética é justamente essa energia do fóton menos a energia necessária para superar a ligação do elétron à superfície metálica. E com isso ele consegue explicar até o tempo de retardo, né, mais para frente. Outra proposta dele, que a energia mínima com qual o elétron está ligado ao metal, é chamado de função trabalho. Então, aquela energia mínima necessária, ele coloca uma função trabalho, energia necessária para retirar o elétron da superfície metálica, e essa função trabalho ela é específica de cada metal. Então, muitos metais vão ter uma função trabalho na ordem de 4 a 5 electronvolts, e a energia, no caso, cinética máxima do fotoelétron liberado é justamente essa diferença, a energia do fóton menos a energia da chamada função trabalho. Então, quando você incide um fóton sobre o elétron, uma parte da energia é gasta justamente nessa função trabalho para liberar o elétron da superfície, e o que sobra é absorvido e lançado em termos de energia cinética máxima que o elétron pode adquirir naquela frequência de radiação mínima necessária para a arrancada da superfície. Então, esses elétrons eles não vão precisar ter um tempo suficiente para acumular energia suficiente para sair daquela superfície. Não. Eles são liberados tão logo o primeiro elétron, ou no caso, o primeiro elétron absorva o fóton que incide sobre ele. Gente, não importa a intensidade, ou seja, não importa que seja somente um fóton. Cada fóton continua tendo energia E igual a hν. Não é um contínuo ali. Cada elétron que sai, ele sai porque um fóton incidiu sobre ele. E a energia cinética máxima só vai depender da frequência dos fótons. Ou seja, a gente tem que entender aqui, em termos de fotoelétron, o efeito fotoelétrico é algo que eles não entendiam na época. Né? Eles não entendiam que a luz ela tinha uma natureza corpuscular além da natureza ondulatória.
E a retirada de cada elétron é um choque com cada fóton. Então você tem N elétrons retirados porque N fótons se chocaram individualmente com cada um desses elétrons aí. Tá? E os elétrons são ejetados quando? Quando a energia Hν ela é maior que a função trabalho. Ou seja, né, se a frequência é maior que a função trabalho sobre H, você tem energia suficiente para retirar. Ou, melhor dizendo, você está dentro da frequência necessária para retirar aquele elétron. E é o que se observava experimentalmente em termos de energia. Ok? Quanto maior a intensidade da luz, mais fótons e, portanto, mais elétrons são liberados. E aí, todas as características do efeito fotoelétrico puderam ser perfeitamente, completamente explicadas. Einstein mereceu aquele Nobel. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem nessa tabela alguns elementos, alguns metais, né? E aqui a função trabalho para cada um deles. Né? Por exemplo, o alumínio, 4,8 elétron-volts, é o mínimo que você precisa aqui para retirar um elétron do alumínio e assim por diante. Você vai encontrar, por exemplo, o césio, somente 2,10 eletronvolts, e eu acho que ele é o menor de todos aqui. Não sei se você tivesse que fazer uma placa fotoelétrica aqui, fotovoltaica nesse aspecto aqui, talvez a melhor de todas seria, claro, o césio, que tem a menor função trabalho, e a pior delas aqui talvez seria aqui seria justamente o ouro, teria 5,10 eletronvolts. Tá? O césio, então, tem a menor função trabalho e assim ele vai emitir elétrons a partir de uma frequência do fotoincidente menor que os demais metais. Esse é o caso. Então, a frequência mínima, gente, para extrair um elétron do césio vai ser como? Como é que a gente calcula isso daí? Então, é só você pensar. Constante de Planck, 4,3 vezes 10 a menos 15, tá? Dentro de uma determinada faixa ali, a faixa aqui de grandeza. Tá? Quem é o Ni? O Ni é o φ sobre H. Tá? O limiar aqui é a função trabalho sobre a constante de Planck, então você tem 2,1. Aqui já pensando em eletronvolts, a constante de Planck está em termos de eletronvolts, dividido pela constante de Planck, você vai ter 0,507 vezes 10 a 15. Essa seria a frequência necessária para retirar. Esse valor é muito alto, esse valor está no ultravioleta. Ou seja, nenhuma radiação no espectro visível arrancaria elétrons do césio aqui. Você teria que aumentar a frequência para chegar no limiar de frequência mínima para arrancar esses elétrons. Ok? E, por fim, finalizando, né, vamos pegar aqui o potássio. Para o potássio, a frequência dele aqui, né, necessário, é 2 eletronvolts para ser necessário. Então, se você incidir uma radiação aqui de 1,77 eletronvolts, seja 700 nanômetros, você não vai retirar nenhum elétron. Se você colocar uma radiação de frequência 550 nanômetros com o eletronvolts aqui em termos de energia 2,25, você está acima do limiar mínimo aqui de energia da função trabalho. Você já vai ter o quê? O elétron sendo ejetado. A energia cinética em termos de velocidade é 2,96 vezes 10 a 15 metros por segundo. Se você incidir uma radiação com frequência aqui, 400 nanômetros, em termos aqui, estou falando que está comprimento, frequência, só pensar em comprimento com o inverso. Tá? Com função aqui 3,1 eletronvolts, é claro que você também está acima do limiar de 2, você também vai liberar elétrons. A diferença é que o excesso de energia vai se transvestir o quê? Em energia cinética, né, máxima. Aqui é 6,22 vezes 10 a 5 e aqui é 2,96 vezes 10 a 5, ainda que esteja em termos da mesma grandeza, nós temos aqui uma velocidade um pouquinho maior para frequências cada vez maiores. Então, a energia cinética máxima só depende apenas da frequência dos fótons e não da intensidade, ou seja, não do seu número. Ok? E aí, gente, nós chegamos ao que nós chamamos de um ocaso da era da física clássica. Né? Nós temos uma nova física. E com o advento da proposta de Planck, a física clássica ela começa a entrar em declínio no seu ocaso.
E algumas presunções dos cientistas da época viraram fumaça. Eu falei algumas semana passada, né? Mas vejam bem, em 1900, alguns físicos eles pensavam, né, que a física já estava completa, não tinha mais o que descobrir, a questão era só aplicar e talvez detalhar alguns sistemas. Lord Kelvin, esse que vocês estão vendo aqui, ele recomendou que os jovens não se dedicassem mais à física, por quê? Porque só tinha algumas poucas coisas para se fazer, né? Depois a física ia virar uma matéria somente para engenheiros, somente para aplicação básica. Algumas medidas precisavam ser refinadas, mas não tinha mais nada que fazer. E ele, inclusive, ele menciona, né, o que nós já falamos aqui, que haviam duas pequenas nuvens, olha para ele. Né? O horizonte da física não tinha ainda explicação. Um deles era o experimento de Michels-Morley, né, que também tem a ver com o efeito fotoelétrico, e a dificuldade em explicar o aspecto da radiação de um corpo negro. Ele disse, olha só, isso daí mas são nuvens pequenas, coisa que passa. Não tem mais o campo da física entrou no seu ocaso. Parece um pesquisador no início dos anos 2000 que disse que não tinha mais nada que se fazer em história, porque a história já estava completa, o resto era só mesmo a repetição da história, o fim da história. No início do ano 2000, logo depois, tivemos 11 de setembro e tudo mudou e a história ainda tem muita coisa esquisita para mostrar. Mas aqui nós temos o caso de uma era da física, e temos agora o nascimento de uma nova e impressionante física, uma coisa completamente diferente. Ou seja, a física clássica não consegue explicar o espectro, radiação de corpo negro, não consegue explicar os espectros atômicos moleculares, não consegue explicar o efeito fotoelétrico, não consegue explicar, por exemplo, a questão das capacidades térmicas em baixas temperaturas. A ideia é o seguinte, não tem como explicar em física clássica. E aí, quando Planck entra com as suas ideias, uma ideia que mesmo para ele, até o fim da sua vida, ele desconfiava que aquilo fosse realmente verdade, nós temos o início de uma nova física, a física quântica. E aí, gente, daí em diante, a partir de Planck, nós temos uma pletora de cientistas que começaram a aplicar muito rapidamente a nova ideia da matéria, e Planck, Einstein, Bohr, de Broglie, Schrödinger, Dirac, Born, Heisenberg, nossa, Feynman não tem fim a quantidade de pessoas aí. Eles rapidamente entenderam que a física clássica ela era apenas um subcaso, né, um subgrupo de uma física maior. E eles não tiveram dificuldades em começar a aplicar essa nova física, mesmo que as ideias básicas da física clássica fossem para o espaço. Né? E eles se tornaram extremamente famosos, revolucionaram as ideias da física. O que nós temos hoje, em termos de tecnologia, é basicamente fruto dessa nova visão da matéria. E naquela época, ninguém imaginaria que a física sofreria uma revolução tão grande que as ideias básicas, no caso da física clássica, questão de momento, questão de posição, questão de energia, isso daí seria virado ao avesso e nós teríamos agora um novo mundo, uma nova realidade à nossa volta. A física completamente nova. Todo mundo a explorar, todo mundo atômico, subatômico a explorar, todo mundo de altíssimas energias e velocidades para serem compreendidas. Então nós temos a nova física chamada física moderna. Né? Hoje em dia, o que nós estudamos aqui em termos de física quântica, né, é basicamente esse esquema aqui. Né? Nós temos a física quântica de hoje, e ela é basicamente que é um produto das falhas da física clássica em explicar alguns fenômenos. Né? E aqui, devido a essas falhas, nós podemos ter o que? Planck, a hipótese de Planck, daí a dualidade onda-partícula, coisa que nós vamos falar, o princípio da incerteza que nós vamos falar, e a mecânica quântica, no caso, a quântica estatística, que não é muito o nosso caso aqui. Né? Da física quântica, nós temos o efeito fotoelétrico. Né? O efeito fotoelétrico vai explicar a radiação do corpo negro também, as curvas de reação, no caso, as leis de Wien, a radiação de fundo e assim por diante.
Da física quântica nós temos a teoria de Bohr. De Bohr nós vamos ter os números quânticos, nós vamos ver as energias de hidrogênio, que seria uma segunda quântica, a quântica 2, o espectro de hidrogênio, que vamos falar ainda também, e assim por diante. E da quântica nós temos a função de onda, que veio da equação de Schrödinger, que vai explicar as partículas e as forças, e as muitas aplicações que nós temos em tudo isso daí. Né? Das propriedades atômicas, nós temos a estrutura atômica da matéria, a estrutura molecular, e assim por diante. Então, a física quântica hoje em dia, de termos assim mais voltados para a matéria geral, para átomos, moléculas, é o que nós podemos ver aqui nesse cartaz. Boa parte disso nós veremos no decorrer dessa disciplina, e outra parte seria a quântica 2. Aí eu tenho aqui um trabalhinho para vocês. Então, tem esse artigo aqui abaixo, né, um artigo de 1901. Qual é esse artigo? De Planck. Né? Planck. Você vai utilizar o artigo abaixo como ponto de partida, você vai descrever e vai detalhar a hipótese de Planck da radiação do corpo negro, começando pela lei de deslocamento de Wien, seguido por Stefan Boltzmann e por fim Rayleigh-Jeans. Então aqui Planck ele vai explicar isso daqui. Esse artigo existe na internet, fácil de encontrar, se não conseguirem eu tenho para vocês. E eu quero que vocês leiam, para vocês verem como foi o artigo original. E eu quero que vocês deduzam a hipótese de Planck para a radiação do corpo negro. Claro que boa parte já está lá, no próprio artigo de Planck, mas eu quero que vocês escrevam de uma maneira que seja clara, que seja explicável, e mais para frente eu vou cobrar isso de vocês para vocês me apresentarem. Podem fazer em equipe, não tem problema nenhum. Ok? E aí nós finalizamos aqui com algumas referências bibliográficas. E se vocês quiserem, nós podemos ver agora, rapidamente, só uma aplicação do efeito fotoelétrico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, isso daqui é um simuladorzinho também, lá da Universidade do Colorado, do efeito fotoelétrico. E aqui você pode ter mais ou menos uma ideia, né, de como isso procede. Vamos pegar aqui o sódio. E no sódio nós vamos lançar uma radiação. Vamos começar com uma intensidade aqui de 100%, que você pode alterar a intensidade. E pode colocar também a questão. Deixa eu passar aqui. Aqui eu posso alterar a intensidade, ou seja, mais intenso, menos intenso. E aqui eu posso alterar, no caso, a frequência da luz ali emitida. Então notem que se eu aumentar aqui a frequência, não sai nenhum elétron. Mesmo com uma intensidade de 100%. Se eu for aumentando frequência, eu já estou 632 nanômetros, ainda assim não sai absolutamente nada. Aqui você tem um esquema, uma placa aqui de metal, incide uma radiação. Você pode colocar um medidor aqui de corrente para saber quanto corrente está sendo gerada. Você pode inclusive colocar uma diferença de potencial, talvez até aqui seria um dispositivo de retardo de elétron. Você pode até, nesse caso aqui, descobrir qual é a energia necessária para arrancar o elétron, colocando um potencial contrário de retardo no teu sistema, e até calcular a constante de Planck por esse pequeno simulador. Então, vejam, aqui eu já estou na faixa aqui do amarelo, radiação amarela, 582 e nada. E aí quando eu chego aqui no verde, você talvez comece a ver alguma coisa acontecendo. Se você for devagar, bem devagar, você pode descobrir exatamente qual é a frequência aqui de radiação necessária para retirar elétrons desta placa. Nota que eu estou numa intensidade de 100%. Se eu diminuir a intensidade, os elétrons continuam sendo retirados. Então não tem nenhum problema. A única diferença é que vai ter menos elétrons sendo retirados. Quando eu aumento a intensidade, eu tenho maior número de fótons e, claro, vou retirando elétrons.
Se eu aumentar a frequência além dessa frequência mínima, o que vai acontecer? Eu vou ter o que? Uma alta intensidade aqui, então vai sair mais elétrons. Então, diminuindo aqui a intensidade. A diferença só é que quando aumenta a radiação além do limiar, o excesso de energia vai se traduzir o quê? Em energia cinética máxima dos elétrons. Mas ó, eles continuam a sair mesmo com a intensidade pequenininha, 28%. Vou colocar aqui 12%. Tem poucos fótons incidindo, mas ainda assim está retirando elétrons. Se eu aumentar a frequência aqui, a energia, continua a sair mais ainda os elétrons. A diferença é que agora a energia deles, a energia cinética, é maior. Mas não tem problema nenhum. Se eu aumentar demais, continua saindo uma quantidade pequena, mas a energia cinética deles é maior. Mesmo que eu diminua a intensidade para 5%, ainda assim continua saindo elétrons. Vou aumentar para 100% de intensidade, aí já era. Muito elétron. E aí, claro, a frequência de radiação passando do mínimo necessário. Continua a ser elétron, mas abaixo do limiar. Aí você já não tem mais elétrons saindo. A questão é qual é o limiar para o sódio. Do jeito atingindo ele aqui. Esse simulador é legal porque você pode até colocar uma diferença de potencial contrária, né? E essa diferença de potencial ela pode acelerar ou pode frear os elétrons, né? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui a intensidade alta, então você tem uma quantidade razoável de elétrons sendo ejetados. Mas se eu colocar um potencial negativo, né, você vai fazer com que esses elétrons voltem. Eles vão ainda tentar sair. Se você for diminuindo aqui esse potencial com calma, você pode não só retardar, mas você pode impedir que esses elétrons eles saiam, no caso da superfície. E isso vai te dar uma ideia da energia necessária para você romper, né, do elétron romper com a superfície para ser retirado. Então você pode até calcular por esse mecanismo a função trabalho, né, necessária para retirar esses elétrons. Com a função trabalho, você tem a função de a frequência, você pode calcular, no caso, a energia, a constante de Planck aqui. Okay? Então, o que é interessante do efeito fotoelétrico é que você só tem elétrons sendo retirados a partir de um determinado limiar de frequência. Você pode mudar aqui, vamos pegar, por exemplo, a platina. Deixa eu colocar aqui a 0. Aqui, deixa eu colocar no nome. Então vejam, pegar a platina. Qual é a frequência mínima? Vou colocar a intensidade máxima. Qual é a frequência mínima para começar a arrancar elétron de platina? 600 e tal. Chegou já no final aqui do espectro visível. Já estamos agora na região do ultravioleta. Nenhum elétron. Vamos diminuir ainda mais o comprimento de onda, ou seja, aumentar a energia, aumentar a frequência. Nada. Gente, isso daqui já está muito além do ultravioleta, você só tem que estar por faixa de 140 nanômetros aí. Então quer dizer, a platina não é um metal excelente para trabalhar com células fotoelétricas, né? Isso não serve para nós. Você teria que ter um metal talvez um pouco melhorzinho. Zinco também não é um bom metal, zinco se precisa de uma coisa bem acima do espectro visível, também no ultravioleta.
são metais que são extremamente estáveis do ponto de vista fotoelétrico para a radiação visível. Então você vai ver o zinco também, lá no ultravioleta e assim por diante. Ou seja, o efeito fotoelétrico ele não depende da intensidade da radiação, ele depende da energia dos fótons que são arremessados sobre a superfície metálica, e quanto maior a intensidade dessa superfície, desses fótons, maior vai ser a quantidade de elétrons que você vai retirar dessa superfície. Então, é isso daí. O tempo ele é instantâneo, você não tem um retardo de tempo aí, quando você está incidindo a radiação já na frequência específica. O elétron já sai automaticamente. Ok? Já. Gente, vamos encerrar então. Muito obrigado pela atenção. Então, até semana que vem, nossa próxima aula. Até mais.